todos esses que ficaram, os guerreiros aí que têm o estômago de aço. Eu sou o Diego Aguilera, sou coordenador geral de TI do Ministério da Cultura. E hoje nós estamos aqui no evento para apresentar para vocês o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura. Eu sou coordenador geral de TI e lá na coordenação geral a gente tem feito um esforço muito grande para renovar a TI de governo. Então a gente tem visto uma série de novos processos, não só de metodologia de desenvolvimento, mas também de políticas de desenvolvimento, ou formas de sustentar softwares que são de interesse público, softwares que têm interesse da sociedade, de forma livre e aberta. E hoje eu estou aqui com o Rômulo Barbosa, que é da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que vai apresentar para vocês um pouco do que é hoje o SALIC e qual que é a perspectiva que a gente tem com esse projeto, com a abertura do código-fonte dele, para que todas as pessoas possam contribuir voluntariamente pela internet. Vou passar para o Rômulo aqui. Boa tarde. Vou ficar em pé, acho melhor. Prefiro. Não. Pode passar o primeiro slide, por favor. Bom, antes de falar do sistema, a gente vai dizer mais ou menos, fazer um histórico, dizer o que é, quais são os objetivos, escopo, para quem se destina, quais são as vantagens de utilizar o sistema. Tá? Pode passar o próximo. Bom, se o sistema é para cuidar da Lei Rouanet, o que é a Lei Rouanet? Então, eu trouxe um slide para a gente começar a entender um pouquinho. A Lei Rouanet é a lei federal que foi criada em 91, para instituir políticas para a cultura nacional, que tem como objetivo também valorizar a cultura nacional, em todos os aspectos, como as expressões culturais nacionais. O destaque dessa lei, ela tem dois mecanismos, ela tem três mecanismos. Ela tem o FICART, que nunca foi colocado em execução, o Fundo Nacional e o Incentivo Fiscal Federal. O Fundo Nacional é onde o governo coloca o dinheiro nos projetos culturais, e o incentivo fiscal é onde a sociedade civil, junto com os interessados no projeto cultural, banca esse projeto, para que no outro ano tenha a restituição do imposto de renda. Então, eu aprovo o projeto do incentivo fiscal, vou atrás dos meus patrocinadores, depois que eles patrocinam o projeto, no outro ano ele pode pegar aquilo que ele patrocinou no imposto de renda como restituição. Nesse período, a gente já foram apresentados no incentivo fiscal 117 mil projetos, que corresponde a 91 bilhões, 92 bilhões. Foram aprovados 103 mil, correspondente a 59 bi, e desses aprovados, 44 mil conseguiram captação, cerca de 20%, que em torno de 13 bilhões nesse período todo. Então, o sistema SALIC é um sistema que controla todos esses números do governo federal. E ele cuida, então, de toda a área de cultura, de todos os seus aspectos. Passa, por favor. Ele é um sistema corporativo que tem a intenção de controlar todos os fluxos de um projeto cultural. E ele destina a controlar os processos desde a entrada da criação do projeto até a prestação de contas. Isso significa que todo o processo ele é digital, ele não é mais em papel, porque o sistema controla isso. Trabalha com cerca de 1 bi por ano, 1 bilhão por ano. 1 bilhão e 400. Por favor. Então, ele teve origem quando surgiu a lei, era um momento lá em 91. No início, os controles eram feitos como em qualquer lei de incentivo por planilhas, e que com a quantidade de projetos crescendo, houve uma necessidade de implementar uma funcionalidade que pudesse controlar todo esse trabalho. Com isso, a gente criou o sistema. Pode avançar. Eu vou trabalhar com uns 10 slides bem rápidos, porque a intenção nossa é trocar ideias aqui, tá? Então, eu estou fazendo uma apresentação mais rápida, para que a gente possa aproveitar mais o tempo trocando ideias. Foi criado em 94, onde você trabalhava com papel, formulários, com tempo de análise longos.
A partir de 2009, que a gente começou a apresentar a primeira versão do sistema, ela começou a automatizar as rotinas. Então, a gente começou a ter análises mais eficientes e mais rápidas, e o processo passou a ser digital. O objetivo dele, então, é atender todo o fluxo de processamento das fases do projeto, que vai desde a criação até a prestação de contas. E, especificamente, automatizar todo o processo. Pode avançar. O escopo dele é como se fossem dois grandes sistemas. Um sistema que é o espaço ou o escritório virtual do proponente, onde os proponentes fazem todo o seu projeto, e o lado do Ministério da Cultura, que é o lado onde faz a contrapartida disso tudo. Tá? Pode avançar. Ele se destina a 303, hoje ele se destina a 313 mil usuários, tá? Que está dividido em proponentes, que são aquelas pessoas que apresentam os projetos, os incentivadores, que são aqueles que patrocinam os projetos, tá? Usuários MIG e uma outra série grande de usuários. E aí que é o que a gente quer chegar. A gente começa agora a discutir o que a gente vê com a possibilidade da abertura do código. A primeira grande possibilidade é a gente alinhar os normativos. Por quê? Existe no Brasil, além da lei federal, 46 leis de incentivo, 20 estaduais e 26 municipais. Cada uma tem normativos diferentes para fazer a mesma coisa. Então, uma das coisas que a gente pretende também com isso, além de abrir o código-fonte, é começar a trabalhar nessa parte também de alinhamento dos normativos, das leis, das normas. Compartilhar a experiência para aperfeiçoar tanto o sistema como os normativos. Essa também é uma das grandes visões que a gente tem. Compartilhar os recursos humanos para que a gente tenha condições de fazer com que o software, além de atender todas as pessoas, atender todas as unidades, também ser desenvolvido com maior rapidez. E compartilhar também a capacitação e o treinamento de todas essas pessoas. Pode avançar. Já estou terminando, porque eu queria fazer uma apresentação bem rápida para a gente poder conversar mais. Aí está o repositório do GitHub, onde está o software. Pode avançar. E aqui que é o que a gente queria conversar com vocês mais. Essa parte que de provocações. De quais são as contribuições que a gente acha que seria interessante. Quer falar dessa parte? Acho que sim. Vou passar para o Diego. Como é que é o nome da nossa nova voluntária ali? Antônia, abre para a gente aquele site ali do GitHub para a gente dar uma olhada. Pega lá o endereço lá, github.cultura.gov.br, Novo Salic. Eu queria mostrar para vocês aqui o que a gente está fazendo lá no nosso repositório. Então, quando você acessar ali a nossa organização Cultura Gov.br, você vai ter acesso a uma série de softwares. Clica ali para a gente, ali, Antônia, na Cultura Gov.br, ali naquele link lá antes do Novo Salic, ali, ó. Isso. Então, a tela está um pouco estranha aqui, você consegue diminuir um pouco ali? Só diminui a tela ali do navegador. Isso, tá bom. Então, ali a gente já tem alguns repositórios colocados à disposição. O Sistema Nacional de Cultura, que é o sistema que gerencia a adesão dos estados e municípios. O Eleição CNPC, do Conselho Nacional de Políticas Culturais, está lá disponível também. E agora nós estamos disponibilizando o código do Novo Salic. O Novo Salic é o sistema que está em produção agora. É o sistema como ele está colocando... Abre ali para a gente o Novo Salic lá, Antônia. Tem as funcionalidades de publicação de editais, de prestação de contas, de envio de propostas, de votação de propostas, e tudo isso, acho que podia tentar aumentar um pouquinho, Antônio, lá a nossa fonte agora, para a gente conseguir ver. Não, ele sai fora, volta lá, diminui mesmo, é isso aí.
E tudo isso está disponibilizado. A aplicação é baseada em PHP Zend, então você tem ali um MVC bem estruturado, com os modelos, os views, os controllers, e tem também, e hoje ele está baseado em SQL Server. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí, que a gente precisa dar uma mão, é entender como que a gente despluga o aplicativo e passa a trabalhar com o ORM, para que ele consiga trabalhar com vários bancos de dados. A gente tem uma série de melhorias que precisam ser feitas nesse software e aí vale a pena a gente entrar. Mas o que a gente está fazendo aqui? A primeira coisa é apresentar para vocês o repositório. Vocês vão ver que o README ainda está em construção. A gente ainda está fazendo o manual do software, então a gente resolveu abrir aqui para vocês para mostrar, inclusive convidá-los a ajudar a construir esse README. A gente quer fazer ali a demonstração não só da instalação do software como faz, mas também colocar ali o roadmap de coisas que a gente tem para fazer. E o roadmap nosso, claro que a gente vai ter ali a nossa ferramenta de issues e pull requests que vocês podem mandar à vontade, mas a ideia é colocar um roadmap comum para a comunidade dentro do README, para a gente pensar junto quais soluções que a gente pode aplicar aí nesse software. Aí volta lá para a apresentação, Antônia, próximo slide. Não, volta um, isso. Então, algumas contribuições que a gente já vem discutindo internamente, que a gente quer ampliar a discussão com vocês. O Salic hoje é um sistema que está na web, ele tem alguns módulos que estão já disponíveis pela internet, estão funcionando bem. Talvez precise de alguma adaptação de CSS, de usabilidade, mas também precisa de algumas revisões no código para entender como é que ele pode ficar mais simples e mais fácil para o usuário. Mas, além das facilidades na interface, a gente tem discutido muito a possibilidade de ter um aplicativo de mobilidade, onde o proponente cultural possa enviar ou até fiscalizar projetos culturais por meio de um aplicativo de smartphone. A gente tem pensado também a possibilidade de adaptar plugins. Muitas vezes, quando esse software sai do Ministério da Cultura, ele passa a ser uma solução para ser aplicada nos estados e municípios, a gente visualiza também a possibilidade de incrementar pequenas funcionalidades. Incrementar pequenas funcionalidades que possam ler um código estadual, que possa admitir mais campos dentro do formulário, ou que possa fazer algum julgamento diferente do formulário. Então, a gente está falando ali de plugins e novos módulos que talvez não estejam diretamente ligados à nossa regra de negócio, mas que possa dar escalabilidade para o software, ele funcionando dentro do ambiente do Estado, do município, atuando sobre outras leis de incentivo e fomento à cultura. Relatórios personalizados são coisas que já estão no nosso roadmap também. A gente conseguir tirar gráficos, extrair dados, até dados abertos, né? A gente está pensando aí uma forma de incrementar aí web services e um serviço de federação de dados, de forma que cada plataforma instalada consiga conversar com uma rede de confiança para trocar dados sobre as suas publicações digitais, sobre os seus agentes culturais, e assim permitir uma forma mais facilitada de visualização do que é o incentivo à cultura no país, quais editais estão sendo lançados, quais áreas estão sendo incentivadas em cada região e ajudar na fiscalização também desses projetos, que é muito importante para a gente conseguir organizar aí o processo de distribuição de recursos. Além disso, a gente tem falado muito sobre a possibilidade de, e isso já está em debate dentro da CEFIC, né, Rômulo? A possibilidade da gente atrair modelos de crowdfunding. Então, hoje o Salic está ali para gerenciar o recurso público, que vem do mercenato ou que vem dos editais de fomento. Mas por que não também ele oferecer uma ferramenta de crowdfunding onde você pode apresentar um projeto, ter o seu projeto aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e receber recursos do cidadão. Eu não quero captar com a Lei Rouanet, mas eu quero captar com crowdfunding, eu quero captar com grupos de pessoas que se interessam. E aí a grande questão é que, diferente dos outros mecanismos, o Salic pode oferecer também um mecanismo de fiscalização. Bom, no Catarse, quando você faz uma doação, você não tem necessariamente uma ferramenta para fiscalizar se aquela doação foi de fato executada ou não. Você acompanha, você vê, se não foi, você não financia mais, mas você não tem uma ferramenta que consiga dizer, olha, esse cara está executando de fato o que ele previu que ia executar. No Salic a gente pode ter. Então, a ferramenta de financiamento coletivo caberia bem aqui, inclusive para ampliar a possibilidade
dessa própria solução, você ter fiscalização e financiamento coletivo juntos no mesmo processo. E tem uma ferramentinha de apoio ao pessoal que cadastra os projetos, que a gente vem discutindo também, que é o Chatterbot. Né? Você ter ali um ajudante online com um script já preparado, um script que vai crescendo e aprendendo, que pode ajudar as pessoas na hora de inscrever seus projetos. Eu tenho uma dúvida sobre o que significa esse campo, eu tenho uma dúvida sobre o que eu deveria colocar aqui nesse arquivo, vou perguntar lá para o Chatterbot para ele ver se ele já tem essa dúvida lá para perguntar. E essas são algumas provocações que a gente está fazendo aí para esse início de comunidade. Então, o primeiro convite que a gente quer fazer para vocês é venham junto conosco nesse processo. É um processo de provocação nosso também interno para o governo federal, no sentido de abrir o código e chamar a comunidade para ajudar a construir o projeto de abertura do código. Então, a gente está aqui, primeiro, para provocá-los no sentido de trazê-los para dentro dessa comunidade e trazer novas ideias para o SALIC também, que é o grande lance da contribuição comunitária. Formar essa comunidade do SALIC significa a gente pensar colaborativamente toda a solução de incentivo à cultura para o país e dar ferramentas de alta capacidade e de grande qualidade para fazer esse gerenciamento e a fiscalização desses recursos. Então, aqui tem só um começo de algumas provocações para a gente pensar um pouco fora da caixinha, e a ideia é que, mais para frente, a gente consiga, formalizando essas comunidades, desenvolver isso colaborativamente. Você passa para a gente ali, Antônio, o próximo slide? Ele ficou, vocês conseguem visualizar aí, né? A gente tem aí, basicamente, 2 pontos de apoio, que são as caixas corporativas aqui do projeto, para a gente começar a trocar contatos e começar a conversar sobre o projeto. O salic@cultura.gov.br, o pessoal do Rômulo que recebe lá, é onde o pessoal da área de negócio consegue explicar melhor o que é a solução, quais são as regras de negócio, o que a lei está fazendo, e caso vocês tenham algum problema para entrar ou compartilhar no repositório, a parte mais técnica, a gente tem ali o cgti@cultura.gov.br, a nossa caixa direta para vocês entrarem, mandarem suas dúvidas, pedirem apoio na instalação, enfim, o que for necessário para a gente formalizar essa comunidade. A apresentação hoje era mais no sentido de fazer esse primeiro processo. Eu queria ressaltar essa perspectiva para que a gente também pudesse sair daqui com alguns entendimentos. É importante ressaltar que o software que a gente está abrindo aqui hoje é um software desenvolvido com dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, dinheiro do recurso do Tesouro, e que foi desenvolvido dentro de um órgão público, como muitos outros softwares são, todos os dias desenvolvidos e fechados dentro de órgão público. É importante sair daqui do FISLE, eu acho, não só com a comunidade formada, mas também com um conceito bem enraizado que a gente precisa ter entre nós, de que software que é produzido com dinheiro público não pode ser fechado. Isso a gente tem que ter muita clareza. Eu acho que tem várias questões que a gente pode dialogar quando a gente fala de software desenvolvido por empresas. Tem muitas questões que a gente tem que dialogar e que a gente vem fazendo esse debate. O FISLE é o melhor espaço para fazer esse debate. Mas é inaceitável a gente ter software desenvolvido com dinheiro público, com código e repositório fechado. É um confronto à lógica da transparência, é um insulto à participação social, é uma forma de você tirar do cidadão um direito inalienável de ver como é que seus recursos estão sendo aplicados. E aí essa é uma lógica que a gente quer trazer também para essa mesa, de falar, olha, se a gente consegue abrir esse software, se a gente consegue abrir tantos outros softwares e consegue trazer contribuições da comunidade, nem que seja da comunidade de usuários, que talvez inclusive seja mais importante, conseguir fazer com que a comunidade de usuários interaja, dizendo, olha, troca essa funcionalidade, aqui está difícil, eu não estou entendendo, será que não dá para fazer uma coisinha que pula, serve um café, pisca uma bolinha, dá um alerta, solta um SMS? Todas essas contribuições são parte da riqueza de ter um software focado no cidadão. A ideia nossa é oferecer esse software enquanto plataforma de serviço. Então, no nosso roadmap, nós vamos colocar isso, inclusive, como plataforma de serviço para o cidadão. E para ter conformidade, vamos dizer assim, com essa política, a gente precisa ter clareza de que o cidadão tem que ser parte do desenvolvimento e não cliente do desenvolvimento. E essa é uma visão que a gente tem que sair daqui muito bem arraizada. É diferente eu ser cliente de um órgão público, ou eu ser parte do processo de construção desse órgão público, dessa solução pública.
aí os e-mails, a gente vai abrir agora para perguntas, dúvidas, sugestões. Só para... Eu esqueci de comentar, mas o repositório já teve ontem a sua primeira contribuição. O pessoal do HackLab lá colocou a licença para a gente no software, que a gente tinha esquecido de publicar. O software está publicado com a licença GPL V3, está lá a licença em inglês, e a gente ainda precisa fazer a tradução da licença para ela ficar bem clara para todo mundo que for usar o software. A licença precisa estar em inglês no repositório, porque é o que dá legitimidade para a licença, é a linguagem oficial dela, mas a gente precisa ter uma tradução lá também. A gente não conseguiu encontrar, inclusive, uma tradução final da GPL V3. Se vocês tiverem alguma dica, seria bom eu também usar nesse momento. A Antônia vai passar o microfone para vocês, e estamos abertos a perguntas aí e sugestões. Primeiro, meu nome é Marco Antônio, sou da SAL, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Queria inicialmente parabenizar a iniciativa do Ministério da Cultura, nessa ação pioneira de abertura de código. Eu acho que essa deveria ser uma ação que mobilizasse todos os órgãos, tanto do governo federal, quanto entes estaduais, municipais, em construir essa política enquanto política pública também, né, de abertura de código e colaboração e participação de toda a sociedade. A minha questão que eu quero levantar, Diego, e que eu queria ver a visão de vocês lá no Ministério da Cultura, para você, Diego e Rômulo, quais são os desafios que vocês percebem na mobilização da sociedade, em especial da comunidade de software livre, no engajamento da construção de contribuições para os softwares que vocês, em especial o Salic, mas os softwares que vocês estão pensando em abrir e para a comunidade colaborar. Quais são esses desafios que vocês percebem na mobilização? Porque a gente percebe muitas vezes em projetos de software livre que quando você abrir o código é só o primeiro passo, né? Então você tem todo um processo que pode estar associado a isso para que ele de fato as pessoas se apropriem deles. Eu queria entender os desafios que vocês percebem nesse momento. A gente tem muita clareza de que a abertura do código só não adianta. A grande lógica é a gente constituir a comunidade. Quando a gente fala do Salic, né, Romulo, a gente tem basicamente alguns atores já definidos nessa comunidade. Então, você tem os proponentes de projeto e as grandes proponentes que têm força produtiva de software para chegar e já tem denunciado algum interesse, né, já tem anunciado que tem interesse em contribuir, para chegar com algumas soluções novas e adaptações do código. Estando livre e aberto, são contribuições sempre bem aceitas. Mas a gente também tem a perspectiva de mobilizar os usuários, principalmente no momento das apresentações, né, de anunciar para o pessoal que, olha, você está aqui, você está apresentando um projeto nesse sistema, esse sistema é livre, qualquer coisa que você tiver, dúvidas, sugestões, entra ali no site, no repositório e deixa a sua marquinha. Mas esse processo, ele, para a gente, não é um processo por si só resolvido. A gente tem um entendimento dentro do órgão também de que o software livre, ele não acontece por magia, né? Ele não é uma contribuição voluntariosa e mágica de uma sociedade que, de repente, resolve produzir para o governo. Mas é que ele precisa de incentivo e precisa de fomento também. A discussão sobre o fomento de software livre é uma discussão que a gente tem travado com muito afinco. Hoje nós temos estudado parcerias com universidades, com órgãos de financiamento, estamos estudando formas de premiação para as pessoas que conseguirem contribuir para esses repositórios poderem também ver alguma forma de sustentação nesse processo. Então, o cara vai lá, a gente abre um edital para premiar algumas iniciativas que podem, inclusive, vir dessa contribuição, né? Chega ali na comunidade 10 pedidos, 20 pedidos por uma funcionalidade específica. A gente pode abrir um edital e premiar quem tiver o melhor desenvolvimento dessa... Mas tudo isso está em construção ainda e a ideia é trazer o pessoal para dentro desse processo.
A gente não quer apresentar a solução pronta até para o princípio, a gente quer que o pessoal ajude a projetar a solução e a gente consiga construir isso junto. Não sei se o Rômulo quer dar mais. Na realidade, a gente divide também isso em dois atores bem diferentes. O primeiro ator, os primeiros atores, seria a comunidade desenvolvedora, a comunidade de software livre. É uma praia que acho que o Diego tem mais experiência do que eu nela. Eu já vou para outra praia, que seria a questão dos gestores culturais. Então, você cria, de um lado, é a nossa visão. Para nós, isso aqui também é muito novo, né? Essa abertura de código e esse novo movimento. Do outro lado, eu tenho os gestores culturais, que é uma outra comunidade que precisa também de... Primeiro, tem muita necessidade de ter algum software de gestão. Se você olhar, a maioria dos estados, vou falar dos estados, geralmente eles têm uma Procedes da Vida, que é um serviço de processamento de dados para todo o estado. Se você olhar, o foco desse serviço de processamento de dados geralmente está na saúde, na educação, no DETRAN, nesses serviços que são maiores, na segurança pública, e geralmente tem meio programador para cuidar da cultura. Eu já tive em lugares que eu tive que era assim, que o cara tinha, olha, eu não tenho como, eu posso te dar um programador meio expediente para você cuidar do seu sistema de cultura. Do outro lado, a gente tem o Ministério da Cultura, que tem expertise em lei de incentivo, e que já vem produzindo software desde 94, esse sistema existe. Então, ele vem evoluindo desde essa época. Então, olhando por esse outro lado, que é o que eu tenho mais conhecimento, eu acho que a abertura do código facilita muito bem isso. A inclusão desses órgãos de cultura, estaduais de cultura, fundação, municipal e outros que necessitam de ter um sistema de gestão para que possa, além de utilizar, contribuir nesse fórum. Né? Quando o Diego fala em federação de dados, onde as pessoas... Cada um tem seus dados separadamente, mas tem aqueles que nem isso conseguem. Então, nesse caso, a gente já pensa numa versão mista. Quem pode ter seus dados federados, a gente deixa. Quem não tem, vem para a nossa praia e a gente tenta contribuir até que eles consigam. Então, eu vejo isso em dois atores, se a gente poderia dizer diferente. O lado que são os gestores e aqueles produtores e fazedores de cultura, e do outro lado, aqueles fazedores de software, que pode nos ajudar a desenvolver e ajudar com que a gente possa fazer com que isso cresça em prol e para o bem de toda a sociedade. Olá, pessoal. Boa tarde aos guerreiros sobreviventes aí. Não sei nem que horas são, deve ser umas 1h30, 2 já, né? 2 já. Meu nome é Christian Miranda, eu também trabalho no Ministério da Cultura. Na verdade, o Diego é meu chefe. E aí eu acho que a fala que o Rômulo fez... Pergunta encomendada, né? Você já... Não foi encomendada. Vocês vão ver que não foi encomendada, porque é baseado no que vocês falaram agora que eu não tinha pensado. Eu acho que a gente já tinha discutido, né, várias vezes a questão do código aberto e do dinheiro público, mas a sua fala, Diego, me convenceu muito. Assim, acho que software desenvolvido com dinheiro público tem que ser aberto, sabe? Não tem mais como a gente dizer que não. E aí depois, quando o Rômulo falou, olha... esse tipo de realidade, assim, a gente tem em estados e municípios muitos gestores de TI que têm as mesmas necessidades de outros estados e, enfim, do governo federal também. Acho que essa conversa, inclusive, já está até batida, né? A questão do desperdício que a gente tem, porque um estado desenvolve o outro desenvolve outro, o terceiro desenvolve outro, etc, etc. Aí, assim, indo agora finalmente ao ponto, será que não estava na hora da gente como cidadão e a gente até como, no meu caso, servidor público, da gente começar a pressionar algum órgão que regula isso, assim, olha, vamos criar um normativo. Eu acho que software desenvolvido com dinheiro público tem que ser livre via de regra. Se não for, tem que ter uma justificativa muito plausível sobre a mesma lógica da lei de acesso à informação, sabe? É a mesma coisa, assim. As informações, os nossos dados, eles são abertos, a menos que um cara justifique muito bem por que a gente não pode acessar aquilo, porque a gente pagou tudo aquilo, a gente paga diariamente, né? Com o nosso trabalho, com os impostos que a gente paga. E aí a provocação era essa, assim, será que não está na hora da gente começar a ir atrás disso? Quem sabe pressionar o Congresso, fazer propostas, etc, etc? Aproveitando a sua provocação, uma das coisas que eu faço
na minha área é estudar as leis de incentivo, né, tanto as municipais como as estaduais. Praticamente todas são iguais. Por exemplo, a municipal trabalha com ISS, todo mundo tem. A estadual com ICMS. O que eles fazem? A maioria copia uma lei do outro e muda uma ou outra coisinha. Quer dizer, se você tem quase todas as coisas mais ou menos definidas nos normativos, para adaptar o software, já é meio caminho andado, porque você conhece os normativos e ainda tem aqueles que nem os normativos têm, e a gente tem. Eu tive uma reunião, foi aqui em Porto Alegre, com a secretária, uns 2 anos atrás, com a pessoa da Fundação de Cultura do Estado, eu não lembro se é fundação ou secretaria. E eles estavam fazendo normativo, eu falei, já começou ou não? Eu falei, então está aberto o meu aqui. Então você começa, olha o meu, e o que você puder copiar do meu, você copia, que você já ajuda a gente. E o que for diferente, depois a gente conversa para adaptar, porque a gente tinha uma conversa há 1 ano atrás, ou 2, de o SALIC já poder ser usado aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí ela saiu, houve uma mudança e não deu. Então a gente queria já, então, olha, está aqui meu normativo, minha instrução normativa, se você não tem, começa a escrever a partir da minha, e aí o que for diferente você trabalha. Eu acho que pode ser. Por isso que eu falo que a gente trabalha com 2 tipos de atores, os desenvolvedores e os gestores culturais. Eu estou visualizando agora com a sua fala que essa lógica dos normativos está seguindo a lógica do software livre também, né? Então está simplesmente reproduzindo, reutilizando uma coisa que já existe. Mas Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Tem algum programador aqui na sala hoje, ou programadora? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem? Tem um programador ali no canto também. Vocês desenvolvem no quê? Você ali no Java? PHP? Python? Ruby? Ruby nunca viu. Mas Java é massa. Qual que foi o outro? Cadê? O voluntário ali, desenvolve no quê? C#? Melhor não desenvolver muito esse assunto, não. Vamos. Tem algum programador PHP aqui? Tem 3 programadores. Usuários da cultura, tem algum? Usuários do sistema SALIC? Temos um. Proponentes culturais, artistas, músicos, interessados. Interessante. O que vocês fazem? Só para eu entender. Vou abrir essa pergunta, começando contigo. Cadê o microfone, Antônio? Leva ali para ele. Eu sou analista de sistemas. Eu faço levantamento de requisitos e desenvolvo na linguagem que o programador escolher mais adaptável ao projeto. Legal. Qual que é o teu nome? É Fábio. Fábio. O pessoal ali de trás faz o quê? Só para a gente interagir mais, só para entender também qual que é a lógica de vocês aqui, o que vocês estão interessados, só para a gente entender um pouco. Para a gente é uma experiência nova também. Meu nome é Kleber, eu também sou desenvolvedor lá no Ministério da Cultura. Não, o Kleber a gente conhece, pô. Leva o cara lá para trás ali, ó, os caras de trás. Oi, meu nome é Márcio Vargas. Eu ainda sou estudante, né, de programação, mas é em Java também, que é, digamos que é a coqueluche do mercado. Então, acaba que meio que as faculdades se direcionam para isso. Mas eu vim no debate porque, além de ser estudante, eu sou servidor público do INSS. E tem da carreira, e daí tem uma grande treta entre o desenvolvimento de softwares utilizados no gerenciamento do cadastro dos trabalhadores, que a DataPrev não trabalha na mesma lógica que o Ministério da Cultura em vários aspectos. Então, por isso a minha curiosidade em ver como que está sendo desenvolvida essa história no Ministério da Cultura. Mas isso de não ter ninguém PHP, aqui não sei, acho que tu está aqui do Sul, eu moro em Florianópolis agora, e tipo lá meio todas as faculdades estão focadas em Java, que é uma coisa até curiosa. Se tu for pegar
outros locais têm outro foco, mas é interessante ver também como o mercado está direcionando a formação. Legal. E as meninas aqui? Foram embora as meninas, só sobrou você. Imaginei. Beleza. O brother ali no canto? O cabeludo ali mesmo, de barba, é isso? Olá, meu nome é Cristiano, eu sou professor da UFSM, então meu interesse é que eu tenho um projeto submetido no Mais Cultura nas universidades e basicamente a ideia vai um pouco ao encontro do que foi proposto aqui e eu não conhecia o sistema, então meu interesse é nessa. Mas eu sou da área de computação, então na verdade a ideia da minha parte nesse edital do Mais Cultura é desenvolver um software colaborativo para gestão de orquestras e corais e algo com interface por Facebook, redes sociais e APIs do Google para divulgar os ensaios online, algo nesse sentido. Tem a perspectiva de entender como é que funciona a captação de recursos, então, no processo. Exato. Mas você falou alguma coisa muito interessante. Orquestra, repete aí, você mexe com orquestras? Não, eu sou da computação. Na verdade, esse é um projeto da universidade, é um projeto interdisciplinar. Então, assim, eu entrei para a construção de uma plataforma de colaboração entre as orquestras que eles estão montando, corais, e a ideia é que tenha algo assim que a população possa acompanhar não só as apresentações, mas os ensaios, o que está acontecendo e a interação dos membros também da... Então, mas a minha área é a computação, a ideia era desenvolver essa plataforma nesse projeto que foi submetido por Mais Cultura nas universidades. Pois é, o Mais Cultura é do Ministério, né, da Cultura. Exatamente. E a lei de incentivo, ela patrocina várias orquestras pelo Brasil afora, e também existe pontos de culturas que tem orquestra, que a gente conhece. Talvez, acho que pode dar rock, cara. A gente está esperando o resultado do edital, né? Pois é. Pode dar um rock, inclusive se misturar essa rede social aí com alguns plugins aí para o pessoal mandar seus projetos culturais direto para o Salic, ó, fica o toque aí para a galera da computação. A colega aqui da frente que está acompanhando a gente quietinha, não quer falar nada. Eu sou aluna do curso de produção multimídia do SENAC, mas por enquanto eu não trabalho na área. É ainda o primeiro semestre, então... Legal, a gente está esperando contribuições suas lá no repositório. Então, o que você tiver de ideias aí sobre multimídia, suporte a multimídia, são coisas importantes aí para o projeto. Vocês sabem que para receber projetos de multimídia e prestação de contas de projetos de multimídia, para a gente é um sofrimento, né? O cara vai lá, ganha um recurso, executa um filme, daí ele tem que subir um vídeo de 1,5 GB para dentro do sistema e a gente sofre com isso lá dentro. Mas vale a pena a gente trocar umas ideias também. Ela trabalha com produção multimídia e ou tem aqui em outros artistas também, de que a contribuição no repositório ela não precisa se dar só em código. Você tem as issues também que você pode criar dentro do repositório e isso ajuda muito o desenvolvimento, porque acaba orientando as demandas que a sociedade tem sobre o uso daquela ferramenta e tal. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Não? Você quer fazer uma pergunta? Já pensou em programar em PHP? Oi. Eu trabalho com C# na pesquisa da faculdade, só que por um motivo. A gente desenvolve um projeto que é detecção de gestos para Libras, né? Usando o novo Kinect e não tem nada para Linux ainda. A primeira versão até tinha. Só que apesar desse nosso projeto ser em C#, ele é todo aberto. Quem quiser usar pode encontrar no GitHub também, é só lá baixar os repositórios e usufruir deles. E a gente... Também, dentro da faculdade, a gente ajuda outros projetos open source que trabalham com o Kinect a desenvolvimento de gestos. Tipo, tem 2 projetos bem famosos, que é o Incandescent
que ele basicamente detecta as mãos, e o outro é o próprio framework que as empresas usam, muitas empresas usam, que trabalham com isso, e eles estão lá nos repositórios abertos, é só contribuir. Eu já vi um pessoal de Python trabalhando com Kinetics. Tem um pessoal bom aí de Python que conseguiu dar uma hackeada ali, conseguiu usar o Kinetics. Mas hoje de manhã também teve um pessoal apresentando aí o OpenBR e o OpenCS para reconhecimento facial, por exemplo, que pode ser um algoritmo muito parecido aí. Ah, entendi. Você falou de acessibilidade, né? A Lei Rouanet ela é regulamentada pelo Decreto 5761 de 2006, e o artigo 27 tem quatro parágrafos que trata de acessibilidade, que o projeto cultural é obrigado a cumprir aquilo para ser aprovado. Só que o sistema, que é o SALIC, ele peca na acessibilidade, entendeu? Ele ainda não está pronto para acessibilidade de cego, de pessoas cegas, de pessoas que têm dificuldade de audição. Talvez também é uma das contribuições que a gente precisa para melhorar o sistema nessa funcionalidade de acessibilidade para as pessoas que têm portador de alguma deficiência. Entendi. Gente, muito obrigado pelas contribuições. A gente aguarda aí as issues e pull requests de vocês ali no código. Queria chamar a atenção, amanhã de manhã, às 10 horas, nós vamos fazer lá no stand uma oficina rápida para preparar o arquivo README. Então, queria chamar vocês e pedir o apoio de vocês na colaboração da divulgação, para o pessoal ir lá no stand do MINC. A gente vai sentar lá na mesa, nos puffs e tal, e vamos começar a escrever o primeiro leia-me do repositório. Então, aguardamos todo mundo lá. E obrigado pela participação. Um grande abraço, um bom evento para todos. Obrigado.